Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao nosso treinamento educacional, né? E hoje seria a nossa primeira aula. E, de acordo com o nosso cronograma aqui do treinamento, a nossa parte 1 começa com filiais educacionais, níveis de ensino e contextos educacionais. Tá? Então, vamos ver o que significa isso aqui no sistema. Tá? O educacional, ele trabalha com contextos. O que seria o contexto? Vamos supor que eu tenho uma organização com 3 filiais. Eu tenho 3 campos diferentes. No campus 1, eu tenho graduação e pós-graduação. No campus 2, eu tenho curso técnico. E no campus 3, eu tenho as 3 modalidades: graduação, pós-graduação e curso técnico. Para trabalhar assim no educacional, eu preciso criar os meus contextos. Tá? Então, ao logar aqui no educacional, né, a gente vem aqui em configurações e ele te pergunta aqui o nível de ensino. A gente cadastra todos os níveis da nossa instituição. Então, por exemplo, eu tenho o ensino superior, eu tenho o ensino básico em São Paulo, o ensino básico em Belo Horizonte. Tá? Eu poderia ter aqui novos níveis de ensino, né? Então, por exemplo, pós-graduação. É muito importante aqui nessa configuração, porque você determina se é ensino básico ou superior. O ensino básico, o sistema ele já trabalha com o conceito de escolas, né? Onde eu aloco todos os alunos numa turma, ele já herda todas as turmas de disciplina, né? Já na graduação, por exemplo, ele pode escolher as disciplinas, né? Não necessariamente ele tem que fazer todas, né? Mas ele pode pegar uma do primeiro, uma do segundo, uma do terceiro período, né? Então, essa configuração básica, ela muda o sistema completamente, né? Então, se é pós-graduação, a gente pode colocar o ensino superior, né? A gente pode colocar um e-mail desse nível de ensino para futuras comunicações, né? Eu posso ter a opção de mandar e-mails para o nível de ensino, né? E, enfim. Essa é a primeira configuração que a gente vai ver. E a gente salva e ele cria o contexto. Uma dica, que ele tem o código aqui e a descrição, mas nem sempre o código aparece aqui, né? Então, a gente poderia colocar aqui, ó, 4 pós-graduação, que aí já fica mais simples de localizar os níveis de ensino, né? O ensino superior, esse aqui é o 2, né? E esse aqui é o 3. Bem simples. Então, poderia ter curso técnico, escolas para jovens e adolescentes. O nível de ensino, ele vai separar o sistema completamente de um nível de outro. Ou seja, alunos de ensino superior, graduação, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui é graduação. Não vão ver os alunos de pós-graduação. Então, por exemplo, a secretaria acadêmica, né? Se ela entra no contexto de pós-graduação, ela só vê as matrículas de pós-graduação, tá? E todos os cadastros educacionais básicos, né? Eles estão associados a esse nível de ensino. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma escola em São Paulo e Belo Horizonte. Mas essas 2 escolas, elas estão compartilhando o nível de ensino 2, tá? O que acontece? Se a escola de Belo Horizonte criar um novo curso, né? Se a escola de Belo Horizonte entrar nesse nível de ensino que eles compartilham e criar um novo curso, a escola de São Paulo, que usa o mesmo nível de ensino, vai ver aquele curso. Então, esse nível de ensino é uma configuração inicial primordial para você fazer no educacional. Né? Então, por exemplo, eu tenho 2 escolas, uma em Curitiba e uma em São Paulo. Tá? A de Curitiba é completamente diferente, matriz, curso. Então, eu teria que separar, igual está separado aqui, ó, ensino básico São Paulo e ensino básico Belo Horizonte. Porque aí o conceito é basicamente esse.
o nível de ensino separa os cadastros entre níveis, né? E eu posso ter 10 filiais, né, vinculadas ao mesmo nível de ensino. Então, por exemplo, posso ter 10 escolas em São Paulo, com CNPJs diferentes, vinculadas ao mesmo nível de ensino. Aí essas 10 filiais vão compartilhar os cadastros embutidos nesse nível de ensino. Tá? Então, nível de ensino é a configuração inicial, é a básica aqui, né? Na sequência, o que acontece, tá? A gente tem aqui, então a gente tem aqui no sistema a filial, né? Então se a gente vir aqui em filial, é um cadastro fiscal, né? Então, para o sistema funcionar, eu tenho que ter uma empresa e uma filial. E lá na filial, a gente tem os cadastros aqui das filiais. Nesse caso, é uma base teste, né? Eu só tenho uma empresa, né, fictícia, né? E o que acontece? Dentro desse cadastro da filial, eu tenho um anexo, dados educacionais. Então, o que acontece aqui? Nesses dados educacionais, eu posso colocar o e-mail, né, que vai ser enviado quando o aluno entra no portal lá, né, quer alterar os dados do aluno, ele vai mandar para qual e-mail, né? Aí eu tenho aqui outros, né, descrição junto a delegacias, integrações, né, que a gente vai ver em outros treinamentos. E no anexo que a gente tem aqui dentro da filial educacional, eu tenho o nível de ensino por filial. Então, eu tenho que dizer que a minha filial 1, tá? Ela vai ter a graduação, o ensino básico de São Paulo e Belo Horizonte, né? E também, a partir de agora, ela vai ter o contexto pós-graduação. Então, ou seja, essa filial 1 está habilitada para os 4 níveis de ensino. Mas, por exemplo, eu poderia ter uma filial 2, né, um cadastro filial, uma segunda linha aqui, e nessa filial 2, só o ensino básico de Belo Horizonte ofertado. Aí ficariam 3 em uma filial e um nível de ensino numa segunda filial. Então, isso são os níveis de ensino, as filiais educacionais, tá? E o que significa o contexto, tá? Quando eu vou entrar aqui é uma base teste, né, para efeitos de treinamento, a proprietária aqui é a TOTOS, né, então todos os direitos são da TOTOS, então eu só posso cadastrar uma filial aqui para mostrar esse treinamento. Maravilha. Quando eu estou dentro do educacional, ele me traz aqui embaixo, ó, o contexto, coligada, filial e nível de ensino que eu estou acessando, tá? Então, o que acontece? Tem aqui em cima, aqui, ó, contexto educacional. Esse pede mais contextos. E aqui você pode informar. Na filial 1, eu quero agora o ensino básico de São Paulo. Tá? E aqui ele vai mudar o nível de ensino, muda o sistema todo, ele já carrega a configuração básica ou superior do nível de ensino. Simples, prático e objetivo, e separa todo o sistema pelo nível de ensino. Agora é o seguinte, eu vinculei na filial o nível de ensino 4, né, que é a pós-graduação, e ele não apareceu ali para mim. Por quê? Porque eu tenho uma configuração aqui em usuários, que também ajuda bastante, que é o acesso por usuário, né? Então, quando eu venho aqui no usuário Túlio, no educacional, ele me habilita um anexo chamado usuário/filial educacional. Só tem 3 acessos. Eu teria que incluir o novo aqui e dizer que tem a pós-graduação e qual tipo de permissão que eu tenho. Só sistema, só portal, sistema ou portal.
simples. Feito esse acesso, é só voltar no contexto educacional e alterar para a pós-graduação e entrar no sistema. A partir de agora eu tenho um contexto, né, um contexto limpo e pronto para ser utilizado no educacional. Bom, essa é a primeira aula, a parte 1. Eu espero ter sido sucinto e prático e que tenha ficado claro esse contexto aqui. Ele é importantíssimo para a nossa operação educacional. Até a próxima aula.